aos pés dos Pirineus, localiza-se a fortaleza de Montségur. Era aqui que os seguidores de uma seita cristã buscavam refúgio, os catos ou puros. Os catos consideravam o papado romano uma superstição mundana. Eles rejeitavam o clero da Igreja Católica, que havia sido corrompido pela riqueza, e em vez disso pregavam a pobreza e o retorno a uma fé simples. Segundo a lenda, os catos guardavam um tesouro secreto, possivelmente o Santo Graal, e o escondiam na fortaleza de Montségur. Para subjugar os hereges, o Papa lançou uma cruzada contra os catos. Na primavera de 1244, mais de 200 catos foram queimados em fogueiras, mas não antes de o Santo Graal ter sido levado para um lugar mais seguro. Até hoje, não há provas que mostrem que o tesouro que os catos estavam guardando fosse o Santo Graal. E o modo como ele foi levado do castelo acossado também continua sendo um mistério. Esta pequena igreja está no caminho para Santiago de Compostela, na Espanha. Acredita-se que por séculos este nicho tenha guardado o Santo Graal. No século XII, muitos romances sobre Graal foram escritos. Em 1210, o cavaleiro templário Wolfram von Ehrenbach escreveu um poema descrevendo as aventuras de Parsifal. Wolfram considerava o Graal como um objeto, uma pedra com poderes mágicos. Assim como o mito da cornucópia, esta pedra oferecia alimento e juventude eterna. Acredita-se que seu conhecimento tenha vindo através de um homem chamado Quixote, forma reduzida de Guillaume. Estamos tentando descobrir a verdadeira identidade da pessoa por trás deste nome. A trilha nos leva a Toledo, na Espanha. Na época, Toledo era um centro de ciências e literatura. O legado dos séculos está compilado nos arquivos da Catedral da cidade. Manuscritos e livros escritos em árabe, hebraico e latim, e há indícios sobre o autor da história original sobre o Graal. Num documento do século XII, encontramos um escriba do sul da França. Ele assinava como Guilhem de Narbon, ou em latim, Nabonensis Guilhem. Se ele for o homem a quem Wolfram se referiu, então ele deve ser o autor da história original do Graal, o misterioso Quixote. O documento foi vistoriado pela rainha Urraca, esposa do rei Afonso I. Afonso governou Aragão e Navarra em meados do século XII, época em que a veneração ao Santo Graal atingira o seu ápice. Segundo a descrição de Quixote, viajamos para o leste da Espanha em busca de mais pistas. Esta é a igreja de São Pedro el Viejo, em um vilarejo em Huesca. O rei Afonso I costumava vir até aqui para sua contemplação silenciosa. Sabemos também que aqui o Santo Graal foi venerado por muito tempo. O nome Afonso e Fórcius em latim são relacionados a Amfortas. Amfortas, por sua vez, é o nome do rei na história do Graal. Seria o rei de Aragão e Navarra o modelo histórico do guardião do Graal? Teria esse governante se feito imortalizar a si e a sua dinastia no poema sobre o Graal?
ainda mais uma similaridade. O rei Afonso I retirou-se para seu castelo no final de sua vida para cuidar de um ferimento fatal. E o rei Amfortas, do poema, também esperou ser libertado de seu sofrimento interminável. Só uma pessoa poderia lhes trazer a libertação: o futuro guardião do Graal, Parsifal. No romance sobre o Graal, Parsifal viajou por muitos anos antes de encontrar o castelo de Amfortas. O nome Parsifal também nos leva à Espanha, onde um conde espanhol pode ter servido de modelo para o cavaleiro Parsifal. O conde era primo do rei, e seu apelido era Pech de Val, ou Parsifal. Ele não foi só uma figura lendária. Seu nome está nesta árvore genealógica. Mas e quanto aos lugares mencionados na história do Graal? Nesta capela abandonada, uma cruz sustentada como uma arma foi esculpida na parede. É o símbolo dos Cavaleiros Templários. Os templários que guardavam o Santo Sepulcro em Jerusalém tornaram-se os guardiães do Graal. Aqui encontramos algo extraordinário: os restos de um eremitério ou as últimas estruturas que são mencionadas por Parsifal em relação ao castelo do Graal. O eremitério fica aqui e o castelo do Graal aqui. Os dois estão localizados de uma tal maneira, um em relação ao outro, que é muito provável que este seja o caminho que foi repetidamente descrito no poema. Acredita-se que o castelo do Graal estivesse localizado por aqui, encoberto pela vegetação, invisível a olho nu. Começamos nossa busca num raio de 20 quilômetros deste ponto. Na Idade Média, os castelos eram símbolos de poder e força. Eles eram construídos em locais que inspiravam respeito mesmo a uma grande distância. O castelo era a edificação mais poderosa vista a olho nu a partir de uma grande distância. Quando ouvimos falar de um castelo invisível, impossível de achar a não ser que se esteja em estado de graça, isso é um contrassenso tal que nos deixa atordoados ou desconcertados. Isso deve ser levado em consideração para que possamos entender o impacto desta história sobre as pessoas na Idade Média. A ideia de um castelo invisível estava completamente fora de questão, mas a coisa toda teria sido uma história tênue se o épico, este mito, não contivesse uma parcela mínima de verdade. E há. Você toma um caminho que aparentemente não leva a lugar algum, e de repente vê este castelo na sua frente. Dann plötzlich stehen wir vor dieser Burg. Um remoto vale nos Pirineus espanhóis é o lugar perfeito para um castelo escondido. Este é o mosteiro fortificado de San Juan de la Peña. É o local para onde o rei Afonso I foi trazido mortalmente ferido. O pátio interno é impressionante. Temos aqui uma fileira dupla com nichos funerários no pátio interno do mosteiro e encontramos uma representação interessante. Uma âncora foi trabalhada por sobre este símbolo cristão. Parsifal tinha uma âncora em seu brasão, então admitimos que esta âncora seja mais um elo na enorme corrente de provas que estamos tentando descobrir. Barcelona, Espanha. No registro real na biblioteca da cidade, há mais evidências sobre o Graal. Um documento se refere ao mosteiro fortificado e um presente. Esse presente é um objeto descrito metade em espanhol, metade em latim, como um cálice lapidado ou cálice de pedra. O mesmo cálice de pedra que acredita-se